Voltamos com a entrevista do dia e a minha convidada hoje é Francine Broilo, do Movimento Ambientalista da região das Hortênsias, também conhecido como MAR. Prazer em tê-la no programa. Tudo bem, Miron, muito prazer também. O MAR agradece a oportunidade. Quando e como surgiu o MAR? Então, Miron, o MAR surgiu em 2002, quando um grupo de pessoas da comunidade resolveu se unir para promover ações de sensibilização e conscientização para as questões de preservação ambiental. Eles estavam ansiosos em começar a debater alguns problemas que estavam aparecendo nas cidades da região das Hortênsias e acharam importante, então, essa união em forma de uma ONG, uma organização não governamental, para conseguir, então, efetivar esses trabalhos de conscientização e sensibilização da comunidade, objetivando a melhora da qualidade de vida e a preservação ambiental, sendo que o principal princípio do movimento ambientalista que está no Estatuto é o desenvolvimento sustentável das cidades junto com a conservação da natureza. Equilibrar essas duas coisas, né, é muito importante. 20 anos depois, qual é a pauta do MAR? Pois é, Miron, nós estamos desde o início promovendo então essas ações de sensibilização e conscientização ambiental. Nós íamos muito em escolas fazer educação ambiental, mostrar como se recicla os resíduos de forma correta, para evitar poluição ambiental, despertando atenção para o desmatamento feito por obras regulares ou irregulares, tanto no interior quanto nas cidades dos municípios. Atualmente, o MAR vem tendo uma atuação muito importante dentro dos conselhos municipais, tanto de meio ambiente em Canela e Gramado, quanto no Conselho de Planejamento e Desenvolvimento de Gramado, e também atuando no Conselho Regional do Comitê de Bacias do Rio Caí, porque a gente entende que essa posição dentro de uma instituição nos favorece como movimento e faz com que as pautas amadureçam na sociedade e a discussão possa ser mais aprofundada e a gente realmente consiga fazer proposições que possam mudar essa forma de planejar sem muito critério que a gente tem visto por aí. O plano diretor está na Câmara. De que maneira o movimento ambientalista tem acompanhado a alteração no plano diretor de Gramado? Então, desde o início da fundação do movimento, o MAR se preocupa com as questões voltadas à legislação, tanto urbanística quanto ambiental. A gente vem participando ativamente das elaborações de planos diretores municipais em Canela e Gramado, planos municipais de Mata Atlântica, o próprio plano regional de bacias do Rio Caí, o MAR participou, porque todos esses planos são as disciplinas que fundamentam um planejamento correto e sustentável das cidades, né? E atualmente, pegando o exemplo de Gramado, o MAR tem atuado acompanhando o assunto dentro dos conselhos municipais, acompanhando as poucas notícias que saem na mídia e também busca fazer um trabalho de avaliação desses projetos de lei e dessas propostas, né? Então, a gente entende, com base na lei do Estatuto da Cidade, que é a lei federal que regra os planos diretores, que é preciso primar pelos princípios da participação social, da questão de elaboração de estudos e diagnósticos para que dê embasamento e justificativa a esses planos diretores, e também para a questão de fazer essa interface com os outros planos que são importantes para a questão de preservação e conservação ambiental, como, por exemplo, o Plano Municipal de Mata Atlântica e o Plano de Bacia Hidrográfica dos rios Caí e Sinos que a gente tem na região das Hortênsias. Recentemente, a Câmara de Vereadores contratou uma assessoria técnica na área urbanística e outra na área jurídica. Como a entidade enxerga esse tipo de contratação? Pois é, Miron, acho importante a gente colocar esse assunto, porque, por exemplo, em junho de 2020, o MAR, sabendo que Canela e Gramado, né, dois municípios da região das Hortênsias, estavam revisando as suas leis de planos diretores, o MAR encaminhou um ofício a ambas as prefeituras, em junho de 2020, lá se vão quase 2 anos, solicitando algumas informações a respeito
dessas revisões, dessas intenções de projeto de lei, principalmente quais eram as instâncias participativas que eles iam criar em função da pandemia, que já estava bombando e que a gente não podia se reunir para discutir as coisas, e que isso ficaria prejudicado, tendo em vista que é um princípio da lei federal e teria que ser respeitado. Então, a participação social prejudicada, a questão da interface com os planos que eu já falei de Mata Atlântica e de bacia hidrográfica, e também, principalmente, quais eram os estudos, os dados e os diagnósticos que os municípios estavam providenciando, recolhendo e levantando para dar justificativa às propostas de revisão e de alteração das leis de planos diretores. E até hoje, por exemplo, a gente sabe que Canela está fazendo esse levantamento de dados, mas até hoje a gente não obteve essas respostas como nós gostaríamos. Então, nós passamos a atuar de forma a buscar mais participação, né? E o MAR tentou, de diversas formas, contribuir, mas percebeu que o projeto de lei encaminhado para a Câmara já estava bastante adiantado e não caberiam mais as proposições que o MAR gostaria de fazer àquela altura do campeonato. Então, hoje nós acompanhamos no sentido de fazer com que se cumpram os princípios da correta distribuição do ônus e bônus da urbanização, princípios da política urbana nacional, né, que tem que estar no plano diretor, a questão da preservação ambiental, essas questões de moradia, de habitação de interesse social. Então, o MAR busca atuar nesses princípios dentro dos planos diretores e alertar a população da importância disso para a cidade. Você acha que não tinha isso no projeto que foi enviado para a Câmara? Não teve esse tipo de debate? Não, faltou debate com a comunidade. Isso o MAR vinha alertando desde junho de 2020 e reforçou ao longo desses últimos 2 anos a respeito da falta de participação social, porque a participação social precisa ser ampla, precisa ser transparente, o assunto precisa ser aberto à comunidade, divulgado na mídia, discutido, a comunidade inclusive precisa ser educada para o tema, né? Então, a gente sentiu falta de participação social e, principalmente, falta de apresentação dos estudos técnicos que justificassem a proposta. Então, uma outra questão, Francine, que é muito grave aqui em Gramado é a questão do esgoto. Agora a gente tem rede, passamos a contar com rede de esgoto, o que é ótimo, mas o problema é como convencer a população a ligar a sua economia na rede. Sim, essa questão da poluição dos recursos hídricos é uma pauta que vem há 20 anos no movimento ambientalista. Nós já fizemos até passeatas e protestos nas ruas de Gramado, denunciando a poluição de arroios importantes do município. A gente sabe que o mau cheiro toma conta da cidade em função das pessoas não estarem tratando corretamente seu esgoto. E a questão de convencimento é muito mais conscientização da importância de fazer essa ligação. Porque, por exemplo, eu citei a correta distribuição do ônus e bônus da urbanização. E o que é isso? Se existe, vou dar um exemplo, se existe infraestrutura de coleta de esgoto passando na sua rua, isso é uma infraestrutura pública, né, que precisa ser utilizada porque o objetivo dela é diminuir, por exemplo, a proliferação de doenças, diminuir o mau cheiro na cidade e principalmente reduzir a poluição hídrica, porque afinal de contas a gente depende da água para beber e para nos nutrir. Então, como é que a gente vai poluir um recurso hídrico que depois a gente depende dele para a vida, né? Então, essa pauta vem no MAR há muito tempo. E ações de conscientização, por exemplo, em 2011, o MAR exigiu da Corsan uma lista das economias que não estavam ligadas aos poucos quilômetros de rede que existiam em Gramado. E encontrei essa lista. E a gente fez, ao longo desses 20 anos, muitos pedidos de informação à Corsan, muitas denúncias no Ministério Público. Então, é um amadurecimento desse trabalho do movimento ambientalista de sensibilizar, conscientizar, monitorar, fiscalizar,
né? É um amadurecimento nesses 20 anos que, por exemplo, resultou na ação civil pública que o Ministério Público fez contra a Corsan para que ela começasse a se mexer no município de Gramado e implantar mais redes, tendo em vista a verba toda que ela recolhe, né? Porque isso sim é distribuir corretamente o bônus da urbanização, que as pessoas tenham acesso à infraestrutura, isso é importante para a qualidade de vida. Eu acrescentaria também, além, óbvio, do que você falou, que é o mais importante, é alguma coisa secundária, que é a imagem que Gramado passa a ter no momento em que tiver 100% de esgoto tratado. Ah, sim. Considerando uma cidade turística, né, é uma questão de oferecer qualidade não só ao morador, mas também ao visitante. Isso claro. É muito importante. Francine Broglio, do Movimento Ambientalista da região das Hortênsias, muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos e obrigada pela comunidade nos escutar. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.